Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a resposta que Jesus Cristo deu aos seus discípulos quando foi interrogado sobre a sua segunda vinda na terra. Isto está registrado em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Eles perguntaram para Jesus: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Quando será o fim do mundo? Aprenderemos também que a vinda de Jesus Cristo na terra não é o arrebatamento da igreja. Também vamos aprender que os sinais são do céu, conforme Lucas capítulo 21 e o versículo 11, e não no céu. Veremos também que os sinais da vinda de Jesus, conforme Mateus, Marcos e Lucas, são os terremotos, as guerras, os conflitos, as apostasias, as pestilências, os falsos profetas, também os falsos cristos e a falta de amor. Jesus também não revelou que sinais acontecerão no céu, apenas disse que os sinais que acontecerão no céu são de causar grande espanto, jamais visto pelo homem. Também responderemos quando Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Voltaremos daqui a pouco. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, nós estamos a estudar o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Lembrando que esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e foi publicada no ano de 2016, no primeiro trimestre de 2016. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site, www.moldado.com é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Também esses slides que aparecem na sua tela, você pode baixar gratuitamente. Também nós temos no nosso site as canções que são indicadas para serem cantadas em cada assunto da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 2, sinais que antecedem a volta de Cristo. Quais são os sinais que antecedem a volta de Cristo? É o que nós vamos estudar. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 24, versículos de 3 a 8, também versículos de 11 a 14. O texto áureo da nossa lição diz-nos assim, em Mateus 24 e 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A partir desta resposta, porque Jesus vai responder aos seus discípulos, é que está baseada a escatologia bíblica, está fundamentada em Mateus capítulo 24, versículo 25, com as profecias de Jesus Cristo. E nós vamos estudar durante todo esse trimestre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, que está alicerçada, que está fundamentada nas profecias de Jesus, nos capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, também está registrada em Lucas capítulo 21 e em Marcos capítulo de número 13. A verdade prática da nossa lição
Para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Então, esses sinais que antecedem a vinda de Cristo é que nós vamos estudar a partir de agora. Na introdução da nossa lição, em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, como nós afirmamos, ou por que nós afirmamos que a volta de Cristo está próxima? Ora, nós afirmamos que a volta de Jesus está próxima porquanto da sua promessa. Estamos alicerçados e fundamentados na sua palavra, na promessa de Cristo, crendo que ele voltará. Por que nós cremos que Jesus voltará? Porque ele prometeu que as suas palavras não hão de passar. Nós, Igreja de Jesus, devemos estar atentos a cada sinal, a cada acontecimento escatológico, porque é através desses sinais, desses acontecimentos, que nós então vamos entendendo as profecias de Cristo e vamos aguardando mais e mais a sua volta para levar a sua igreja. Jesus irá buscar a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele disse: desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Nós estamos amando a vinda de Cristo, o nosso amor pela sua vinda, o nosso amor pela sua volta fortalece a nossa esperança nele. Não podemos confundir que a vinda de Cristo para arrebatar a igreja com a vinda de Cristo em glória. Jesus virá arrebatar a igreja, mas os sinais continuarão de forma intensa na tribulação de 7 anos. Portanto, a vinda de Cristo ainda será no final da grande tribulação. O que a igreja está esperando é o arrebatamento. Jesus virá até as nuvens e a igreja subirá ao seu encontro e para sempre estaremos com o Senhor. O arrebatamento está registrado em muitos outros textos bíblicos, mas na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele disse: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Na segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 7, ele fala da vinda de Cristo. Ele diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, somente a igreja verá. Na sua segunda vinda, ou seja, quando ele virá à terra, ele virá com a igreja glorificada e todos verão Jesus vindo naquele dia.
O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre os sinais na vida da igreja. E começamos com os falsos cristos e também os falsos profetas. O crente deve ser vigilante. O crente deve conhecer a palavra de Deus para não ser enganado pelos falsos cristos e pelos falsos profetas. É através do nosso conhecimento das profecias bíblicas, das profecias que estão registradas na Bíblia Sagrada, que nós não somos enganados. Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por isso, a Igreja de Jesus precisa conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer para estarmos sempre atentos. O outro sinal é a apostasia. Está no segundo item da nossa lição. Apostasia significa desvio, afastamento, é o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Há muitas pessoas abandonando a fé cristã. Há muitas pessoas deixando de servir a Jesus. Essas pessoas estão se apostatando da fé. Segundo a Tessalonicenses 2 e 3, o apóstolo Paulo disse, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Estamos vivendo momentos que muitos crentes, que muitos salvos estão deixando de ser salvos, estão deixando de ser crentes, estão deixando de ser cristãos para servir ao mundo, estão se apostatando da fé. Paulo disse aqui, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso quer dizer que nos 7 anos de tribulação, a apostasia será ainda mais intensa naqueles dias. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Cristo. No Antigo Testamento, os israelitas também se apostataram, abandonando a lei do Senhor. Deus chamou a apostasia de adultério espiritual. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o abandono da fé, ele acontece porque muitas pessoas deixam de conhecer a palavra de Deus, deixam de buscar o conhecimento nas sagradas escrituras e acabam sendo enganados por espíritos enganadores e por doutrinas de demônios ensinadas pelos falsos profetas, propagadas pelos falsos cristos. Deus chamou a apostasia de adultério espiritual, porque os israelitas, eles também apostatavam-se, abandonando a lei do Senhor. Em Jeremias capítulo 3 e o versículo 9 diz, e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Ou seja,
Os israelitas abandonaram a lei, abandonaram a palavra de Deus, abandonaram a lei do Senhor para adorar a ídolos, para adorar as estátuas feitas de pedra e de madeira. Deus então chama de adultério espiritual. Outro sinal na vida da igreja são as doutrinas de demônios. As doutrinas de demônios, elas são ensinadas pelos falsos mestres, são propagadas pelos falsos profetas. Eles erram porque eles ensinam essas doutrinas. Eles aceitam primeiro e passam a ensinar essas doutrinas de demônios, deturpando as Sagradas Escrituras, deturpando a palavra de Deus. Foi o que Paulo disse em 1 Timóteo 4:1, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a esses espíritos enganadores e aceitando para a sua vida de prática as doutrinas de demônios, doutrinas ensinadas pelos falsos profetas. Satanás usa as suas estratégias para atrair os cristãos e destruir a fé. Há muitas estratégias que Satanás usa em nossos dias, mas existem algumas que elas são mais ensinadas, que elas aparecem mais, como a confissão positiva. A confissão positiva está associada à teologia da prosperidade. A confissão positiva prega que as pessoas, para alcançar as bênçãos de Deus, devem confessar que tem aquilo que ele quer ter. A pessoa confessa que ele já tem aquilo que quer ter, e depois aquilo que ele confessou, com certeza vai acontecer na sua vida. É o que prega a confissão positiva. A teologia da prosperidade é uma heresia que ensina que só tem fé quem tem riquezas e bens materiais. A teologia da prosperidade ainda ensina que a pobreza, a doença e o sofrimento é castigo de Deus. Também nós vemos em nossos dias o culto aos anjos. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 2 e do versículo 18, ele alertou a igreja que estava em Colosso. Por quê? Porque aquela igreja estava substituindo a adoração que era para Deus, estava sendo dada para os anjos. Eles estavam trocando a criatura, ou seja, trocando o Criador pela criatura. Estavam adorando os anjos e abandonando a Deus. Então Paulo escreve esta carta aos Colossenses e alerta a eles sobre este erro. Também nós temos em nossos dias as crendices e os misticismos. A maior parte das crendices e dos misticismos são criadas pelo Espiritismo e já fizeram parte da nossa velha vida, não é? São essas crendices, esses misticismos são usados pelo diabo para corromper a sã doutrina e enfraquecer a fé da igreja. Então, veja que essas crendices, elas estão por aí. Não se pode passar debaixo da escada, tomar café na porta,
Sexta-feira 13, e por aí se vai. Muitas outras, o gato preto, a estrada, enfim, sempre pisar com o pé direito numa casa nova, abrir a porta do carro sempre com a mão direita pela primeira vez e não com a esquerda. Isso são crendices, são misticismo que acaba, se for isso praticado por um cristão, acaba enfraquecendo a sua fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. A nossa mão esquerda é abençoada tanto quanto a mão direita. Nenhuma mão é amaldiçoada do crente. Somos abençoados pelo Senhor Jesus. Todo na nossa casa é abençoado, os nossos objetos, não importa se esteja da forma que esteja, somos abençoados pelo Senhor. Os nossos dias também são abençoados, não importa se é 13, se é 14, se é 15, todos são abençoados. Todos os dias são abençoados, segunda, terça, quarta, quinta, a sexta, o sábado, domingo, somos abençoados por Deus. Então vamos deixar essas crendices e esses misticismos que acaba enfraquecendo a fé da Igreja do Senhor. Muitos crentes deixaram de defender a sua fé e começaram e estão agora afrontando a Deus. Como? Estão sendo cúmplices nas obras das trevas. O escritor aos Hebreus, do capítulo 12, versículo 14, ele disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então hoje nós vemos muitos crentes concordando com o carnaval na igreja, concordando também com a homossexualidade, concordando com show de piadas dentro da igreja, concordando com as pregações que trazem risos, que trazem divertimento na igreja, concordando com as igrejas do escuro, concordando com tantas coisas em nossos dias. E nós, Igreja do Senhor, precisamos preservar sempre aquilo que agrada a Deus. E nós precisamos conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia e de forma sincera e poderosa e gloriosa e maravilhosa, o Espírito Santo falará em nosso coração todas as coisas que agradam ao Senhor nosso Deus. Então, mas infelizmente, muitos crentes em nossos dias estão deixando de defender a sua fé e concordando com as obras das trevas, concordando com tudo aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Também a perseguição aos crentes são sinais na vida da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus disse: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabe por quê que a igreja é odiada? Sabe por quê que a igreja é perseguida? Porque nós condenamos o pecado, porque nós falamos mal de tudo aquilo que afronta a palavra de Deus. Por isso somos odiados, porque nós seguimos a Cristo. Quem não quer ser odiado, que não siga a Cristo. Mas se você verdadeiramente quiser seguir a Cristo e começar a fazer da forma que Ele nos ensinou, com certeza nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados pelos povos, pelas nações, pela família, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho. Sim, é sofrer aquilo que Cristo sofreu, é passar as mesmas aflições que Cristo passou.
Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu também passei por essas aflições e eu venci. Então, no mundo de hoje, há ainda as perseguições físicas. Quantos missionários, quantos cristãos não estão sendo torturados e mortos em nossos dias? Também a perseguição velada, vigiando se ele é crente ou não, para acabar destruindo a sua vida. Isso acontece nas nações, para pegar o crente em flagrante, torturá-lo e matá-lo. As perseguições psicológicas acontecem nas escolas, acontecem nas faculdades com cristãos que servem a Cristo, que seguem a Cristo, que procuram agradar a Deus, sofrem perseguições psicológicas no trabalho, no ambiente familiar. Então a igreja continua sofrendo estas perseguições. As missões Portas Abertas, chamadas Janela 10x40, dão todas as informações de missionários que trabalham em países que são fechados para o Evangelho. Eles informam que, com frequência, missionários e até cristãos são sequestrados, outros são sequestrados, torturados e mortos. E outros são mortos no flagrante. Por quê? Porque passam a vigiá-lo. E quando eles pegam esses cristãos, flagram esses cristãos falando de Cristo, anunciando o Evangelho, eles acabam por matar esses missionários e esses cristãos. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 a 13, ele disse: até esta presente hora estamos sofrendo fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, e até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então preste atenção, porque Paulo está dizendo dos seus sofrimentos, do sofrimento dele, dos obreiros dele e dos cristãos verdadeiros daquele dia. O que ele está falando é o mesmo que nós estamos atravessando em nossos dias. É claro que naquele tempo parece ser de uma forma mais intensa, mas hoje também sofremos as mesmas coisas. Não podemos desistir. Nós precisamos perseverar em servir a Deus, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às perseguições. Nós precisamos permanecer na presença de Deus. A síntese do tópico 1, então, um dos principais sinais da vinda de Jesus na vida religiosa é o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, da apostasia e também as doutrinas de demônios e, por que não, as perseguições. Sinais nos céus da vinda de Cristo é o item de número 2, ponto de número 2. Lucas capítulo 21, versículo 11, diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Precisamos prestar atenção que o texto diz do céu e não sinais no céu. Sabemos dos terremotos, sabemos das fomes, sabemos das pestilências,
Das coisas espantosas e dos grandes sinais do céu, nós não sabemos. Por isso, nós não devemos inventar, nós não devemos especular, porque se nós fizermos isso, nós estaremos então pregando heresias. Porque quando nós pregamos o que não está na Bíblia, então é heresia. Os sinais do céu serão de causar espanto. Por quê? Porque serão algo jamais visto pelo homem. Portanto, a Bíblia não revela o que será esses sinais. Somente Jesus disse que causará grande espanto, nunca jamais visto pelo homem. Os sinais nos céus da vinda de Cristo, também os terremotos, a fome e as pestes. De acordo com o UGS, que é um órgão americano de pesquisas geológicas, dizem que há milhões de terremotos a ocorrerem anualmente. Portanto, a grande maioria desses terremotos não são detectadas porque acontecem em áreas remotas e eles são também de uma magnitude pequena. A ONU também informou em 2018 sobre a fome. Eles disseram que mais de 820 milhões de pessoas no ano de 2018 estão ainda a passar fome. Eles ressaltam que até 2030 querem chegar à fome zero, não haver mais fome. Também as pestes, as doenças que acontecem anualmente, que matam milhões, bilhões de pessoas. Por exemplo, a peste negra matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia entre os anos de 1333 a 1351. A cólera matou centenas de milhares de mortos, ou seja, matou centenas de milhares de pessoas entre 1817 a 1824. A tuberculose matou mais de 1 bilhão de pessoas entre 1850 a 1950. A varíola também matou 300 milhões de pessoas em 1896 a 1980. A gripe espanhola, entre os anos de 1918 a 1919, matou 20 milhões de pessoas. A tifo matou 3 milhões de pessoas da Europa Oriental e na Rússia entre do ano 1018 a 1922. A febre amarela matou mais de 30 milhões de pessoas entre os anos de 1960 a 1963. O sarampo, a malária, a AIDS, também chamada de SIDA, matou mais de 61 milhões de pessoas entre os anos de 1963 a 1981. A Covid-19, em 7 meses, tem matado milhares de pessoas. São pestes, são doenças que sinalizam a vinda de Cristo à Terra. E quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, se aproxima o arrebatamento da Igreja do Senhor. Jesus fala de sinais, mas Jesus não fala de datas. Em Mateus capítulo 25, versículo 13, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus fala de sinais, portanto ele não marca data.
ele não marcou quando ele voltaria. Deixou claro que os sinais são parte do plano de Deus, mas não será o fim. Jesus comparou as aflições do fim com as dores de parto, conforme confirmou o apóstolo Paulo. Em Mateus 24:8, Jesus disse: mas todas essas coisas são o princípio de dores. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ele interpretou essas dores como as dores de parto de uma mulher. Ele disse assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. As dores de parto, elas vêm acompanhadas de sinais e sintomas. Primeiro, a queda do ventre, as contrações uterinas dolorosas e frequentes, as alterações do colo do útero, que nós chamamos de dilatação, a saída de sangue ou o tampão mucoso pela vagina e depois o rompimento da bolsa d'água. Assim como essas dores são as aflições iniciais, elas iniciam de uma forma moderada e depois elas vão sendo frequentes, de forma intensa, vão passando as horas, vão ficando ainda mais intensa, até se tornarem essas dores impossíveis. Quando as aflições neste mundo se tornarem impossíveis para a igreja de Jesus, ele brilhará nos céus e a igreja sairá desta terra e para sempre estaremos com o Senhor Jesus. A síntese do tópico 2, então: haverá sinais da vinda de Jesus também nos céus, mas nós não sabemos como serão esses sinais. Jesus apenas disse que eles serão espantosos. Temos também, no terceiro ponto, fala das guerras, fala dos conflitos, fala dos terremotos, que também são sinais da vinda de Cristo. Preste atenção, sinais da vinda de Cristo e não sinais, são sinais do arrebatamento da igreja também. Mas depois que a igreja for arrebatada, esses sinais, as guerras, conflitos e terremotos permanecerão, porque os sinais são da vinda de Cristo. Então veja que há guerras e os conflitos mundiais. Por exemplo, na Grécia Antiga, quem viveu, passou, por exemplo, a guerra de Troia, as guerras médicas, as guerras do Peloponeso, também as campanhas de Alexandre. Essas guerras mataram milhares de pessoas. Na Roma Antiga também a primeira, a segunda e a terceira guerra púnica, as guerras macedônicas, a guerra civil de Sula, a invasão romana das ilhas britânicas, a guerra dos 3 reinos na China, a guerra dos 8 príncipes. Também na Idade Média e Renascimento houve muitas guerras mundiais e conflitos. Por exemplo, do ano 1096 a 1475 houve 21 conflitos entre invasões, conquistas, cruzadas e guerras. Do século 16 até o século 19, ano de 1568 a 1901, houve 40 guerras. No século 20, 1904 a 1999, houve 35 guerras. E no século 21 já houve 4 guerras. Nós estamos falando aqui dessas guerras
mas não falamos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, as guerras, os conflitos mundiais são também sinais da vinda de Cristo. Os terremotos, as estatísticas nos informam que o número de terremotos do nascimento de Jesus até 1900 foram menos do que houve de 1901 até os dias atuais. Os terremotos de magnitude 9,9 acontecem um a cada 20 anos. Terremotos mais leves, até 2,9 de magnitude, há um número estimado de 1,3 milhões a cada 20 anos. Esse número ele aumenta a cada ano, e ele aumenta porque o número agora é dos terremotos mais fracos até os terremotos 9,9, chega ao número de mais de 100 terremotos por dia. Isaías, no capítulo 24, versículos 19 e 20, ele já falou dos terremotos. Ele disse assim: de todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra, de todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. A síntese do tópico 3, os sinais da vinda de Jesus da terra são as guerras e os terremotos, e também as apostasias, e também os desvios de crentes para não confrontarem o pecado e abandonarem ao Senhor Jesus, e muitos outros sinais. Mas as guerras e os terremotos são frequentes e a cada dia aparecem mais, porque se aproxima a vinda de Cristo. E quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, se aproxima também o arrebatamento da igreja. E nós, Igreja de Jesus, devemos estar preparados a cada dia, aguardando, atentos, alertas, porque Jesus voltará para levar a sua igreja. Ele vem a qualquer momento e só subirá com ele a sua igreja, aqueles que amam a sua vinda, aqueles que estão atentos, aqueles que estão em alertas, aguardando este momento tão especial, tão glorioso para a igreja do Senhor. Deus abençoe preciosamente a sua vida, Deus abençoe a sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.